utilizando a tecnologia para fixar a sua marca. Eu sou o Landerson Gomes, sou mantenedor do site landersongomes.com.br, no qual compartilho as minhas experiências na área de programação e desenvolvimento de sistemas. O compartilhamento desses conhecimentos no meu site chamou a atenção de uma empresa norte-americana chamada Embarcadero Technologies, e essa empresa me nomeou um dos seus MVPs aqui no Brasil. Esse título de MVP ele é dado a profissionais de destaque ao redor do mundo, profissionais que auxiliam aí no desenvolvimento da ferramenta e da comunidade que utiliza essa ferramenta. Aqui no Brasil hoje somos aproximadamente 20, o Brasil é detentor da maior comunidade de MVPs da Embarcadero no mundo. Esse trabalho como MVP ele me deu uma visibilidade, me deu acesso a algumas empresas, clientes Embarcadero, que utilizam a ferramenta de desenvolvimento Delphi como plataforma de desenvolvimento dos seus sistemas. E esse contato com essas empresas me fez perceber a possibilidade de criar a minha própria empresa prestando assessoria a essas software houses. Então eu, aproximadamente 2 anos, criei aí a Immobile Tecnologia e Serviços, no qual presto esse tipo de assessoria a algumas empresas que buscam essencialmente tornar mais acessíveis informações dentro dos seus sistemas. Então esse é o trabalho que eu venho desenvolvendo na minha empresa, e também assumi a partir desse ano a coordenação acadêmica da Embarcadero aqui no Brasil, do programa acadêmico. E esse programa acadêmico ele visa institucionalizar as ferramentas da Embarcadero em instituições de ensino, tanto públicas quanto privadas, tornando acessível a ferramenta no meio acadêmico. Então isso possibilita aí com que os alunos saiam já tendo conhecimento nas ferramentas da Embarcadero, facilitando a vida tanto dos alunos quanto das empresas que utilizam as ferramentas, podendo aí localizar mão de obra de uma maneira um pouco mais acelerada. Bem, antes de começar, gostaria muito de agradecer a DNA pelo convite e por estar aqui no DNA Summit com vocês, compartilhando algumas das minhas experiências, né? Se você chegou até aqui, obviamente é porque você tem, em algum momento, o contato com o empreendedorismo, que é o foco desse conjunto de webinars, né? Então, a minha ideia aqui é transmitir um pouco desse meu conhecimento, de como eu empreendi dentro de empresas de terceiros e como eu empreendi na minha empresa. Então a ideia é compartilhar um pouco da minha história, talvez seja um pouco da sua história, enfim, que a gente possa fazer com que seja proveitoso aí para vocês, ok? Como eu disse, estou aqui para contar um pouco de história para vocês, um pouco da minha história, das histórias que eu vivi, e em algum momento espero que seja útil. Eu sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas na Universidade Estácio de Sá, no campus de Nova Friburgo, e sou de uma cidade de Itaocara, no interior do estado do Rio de Janeiro também. Sempre vi a tecnologia como uma ferramenta para as outras profissões. Não importa qual fosse a profissão, a tecnologia seria uma espécie de ferramenta para potencializar o melhor desempenho nessa profissão. Essa sempre foi a visão que eu tive desde sempre, desde antes da faculdade. Pensando assim, eu construí a minha carreira e passando aí por empresas de diversos ramos. O ramo que mais me destaquei na prestação dos meus serviços foi o ramo de distribuição de medicamentos. Trabalhei por 11 anos nesse ramo de distribuição de medicamentos. E embora a tecnologia seja presente, né, existem brechas, na verdade são verdadeiros buracos negros entre um sistema e outro. Nessas empresas, né? Então, por exemplo, um módulo de faturamento ele não entrega todas as informações que o módulo financeiro precisa
coisas nesse sentido. E vendo isso, com os conhecimentos que eu já tinha aí na área de TI, né, na área de desenvolvimento, eu comecei a empreender dentro dessas empresas. Eu comecei a criar soluções que rodassem em paralelo, né, como se fossem ali uma espécie de add-on, né? Eu não sei se é comum a todos esses termos, mas enfim, eu rodava junto com o sistema principal da empresa, eu rodava um pequeno módulo que gerava aquela informação que o pessoal do financeiro precisava. E assim eu fazia em diversos setores. Então, uma informação que precisava sair de uma situação de financeiro para transporte, alguma coisa nesse sentido, eu sempre consegui entrar no sistema da empresa e gerar essa informação. Muitas vezes ela se tornaria burocrático o processo, né, de ter que fazer uma mudança no sistema e tal. Então eu criava alguns atalhos nesses aspectos para tornar o processo mais dinâmico. Nesse processo eu trabalhei boa parte da minha carreira fazendo isso, integrando sistemas, né? É um processo também que consome muito em termos de recursos de uma empresa. Você perde muito tempo com redigitação de uma coisa que já está digitada num determinado relatório, que você precisa daquilo em outro lugar e tem que digitar de novo. Por que não pegar essa informação e transportar ela para todos os setores que precisem dela, né? Extrair esses dados do sistema, ao invés de fazer o funcionário digitar novamente. Então você acaba tornando o retrabalho um grande inimigo da sua empresa, dos seus processos, né? E eu sou completamente contra isso. Então é algo que eu procurei vir fazendo e aprimorando ao longo do tempo. Me recordo de um caso de um relatório que a gente tinha nessa penúltima empresa que eu trabalhei agora, a última empresa no ramo de medicamento. Fiquei lá por 7 anos. Lembro que assim que eu cheguei, nós tínhamos na empresa um processo de positivação. Para quem não conhece, o processo de positivação no ramo de medicamento, até a DNA tem muitos clientes aí que são do ramo farma, né? O processo de positivação ele consiste na visita do vendedor, e cada vez que essa visita resulta em venda, a gente diz que esse vendedor positivou o cliente. Então a gente tinha lá um processo de apuração da positivação. Essa empresa é uma empresa mineira, ela atende 100% do estado de Minas Gerais, e o processo de positivação ele era aferido por duas pessoas. Demorava 15 dias. As meninas entravam no sistema, essas duas pessoas, elas entravam no sistema, filtravam vendedor por vendedor e contabilizavam quantos clientes aquele vendedor positivou, quantos clientes distintos, né? Obviamente, se você vendeu 2 vezes para o mesmo cliente, você só positivou ele uma vez. E esse processo ele era mensal. Então, ele demorava 15 dias e era mensal. Então, imagina aí o tanto de trabalho que isso gerava. E eu, no meu poder de observação, havia acabado de chegar à empresa e conversei com as meninas. Falei, escuta, como funciona isso aqui? A gente entra e pega a venda. Eu falei, mas a venda já não está no sistema? Sim. E por que a gente não tira essa venda do sistema, ao invés de você ficar fazendo isso na mão, digitando e tal? A gente podia gerar um relatório que já fizesse isso para você. E a gente tinha nessa época aproximadamente 100 vendedores, era em média aí 1000 pedidos por dia. Então você vai vendo aí como é que o trabalho das meninas era meio ingrato. E o sistema que tinha lá era de uma empresa grande, não vou falar o nome aqui, né, mas começa com T e termina com TOTUS. E não tinha esse relatório como padrão. Mas o sistema dava a possibilidade de você criar outros relatórios. E eu sentei, entendi um pouco mais do processo com as meninas e pegamos esse relatório para fazer. Eu falei, então uma venda, conta positiva, não positiva e tal.
E o processo que demorava 15 dias, nós conseguimos trazê-lo nesse primeiro momento já para 15 minutos. E não estava mais usando duas pessoas, ele usava um clique de botão, não precisava ser nenhuma das duas pessoas que até então eram as pessoas que deveriam conhecer de todo o processo de venda, não, poderia ser qualquer um. Qualquer um que clicasse no botão visualizaria o relatório em Excel da positivação dos vendedores. E ali a gente foi evoluindo esse relatório de positivação, ele depois ficou com um tempo bem menor também, mas ele foi evoluindo de tal forma que às vezes não era possível se chegar naquele nível de evolução que a gente chegou. A gente chegou a pegar uma evolução em que se gerava a positivação semanalmente, a positivação feita única e exclusivamente pelo vendedor. Quem é do ramo aí sabe, existe também uma operação logística no ramo farma, né, que é uma venda direta da indústria para a farmácia, né, e o distribuidor apenas faz a entrega, né, faz o processo logístico, a entrega e o recebimento. Então a gente conseguiu dividir essa positivação em diversas partes e passou a fazer um resultado de positivação semanal. E se quisesse poderia ser diário, não faria a menor diferença. Tamanho, o nível de complexidade que a gente foi colocando, né, numa informação que já estava disponível. Só analisando aquela informação que já estava disponível, nós conseguimos atingir esse número de perfeição, esse nível de aferir a positivação foi destacado na época pelos mercados de distribuição de medicamento a nível Brasil, não só em Minas Gerais, que era onde a gente atuava, né? Então vieram empresas entender um pouco mais do nosso processo para poder implantar isso em outros lugares. Então é uma experiência assim que a utilização da tecnologia mudou completamente aquele cenário. Essa empresa ela passou a ser procurada por players da indústria porque ela tinha esse controle. Ela sabia exatamente em quais clientes que ela estava vendendo e qual que ela não estava vendendo. Isso só foi possível, mais uma vez, repito, graças à tecnologia. Não estou dizendo nem que foi o meu trabalho de fazer aquilo, não, mas dominar a tecnologia. Uma tecnologia que já estava lá, né? E que eu não inventei nada, eu simplesmente observei com as meninas o que elas faziam e falei, opa, eu tenho conhecimento para fazer com que você não tenha todo esse retrabalho que você está tendo. Então, vamos lá. Então sentamos e fizemos esse procedimento. Como consequência desse processo da positivação, um ponto que eu gosto muito de sinalizar que ocorre quando você otimiza a utilização do tempo da sua empresa, a otimização desses processos, isso potencializa a habilidade dos seus colaboradores. Nesse caso, por exemplo, essas duas moças que faziam essa operação da positivação, uma delas acabava de se formar em gestão de recursos humanos e passou então, ela ficava meio que presa nessa função lá da positivação e um secretariado ali da diretoria, e ela pôde então desenvolver um pouco mais essas habilidades que ela havia adquirido na faculdade de gestão de RH, né? Então ela virou a analista de RH da empresa, né? E pôde, assim, deslanchar a sua carreira com essa sobra de tempo, vamos tratar assim, né? Porque, na verdade, o que acontece? Você começa a abrir espaço para que os seus colaboradores cresçam, para que você faça com que eles se sintam melhor e queiram contribuir com melhorias no processo, com melhorias para a empresa. Então, potencialize isso, gere esse momento em que o colaborador possa contribuir com uma ideia, dê esse tipo de liberdade. Óbvio, tem que se haver uma supervisão, não é toda ideia que é válida, né? Mas
dando esse tipo de liberdade, você vai notar o quanto o comprometimento da sua equipe vai aumentar e vai auxiliar a você nesse processo de evolução da sua empresa. Outro ponto que eu costumo destacar também é a possibilidade que você tem de se encontrar. Se encontrar aí como uma empresa mesmo, um posicionamento de mercado e tudo mais, e fazer-se ser visto. Por que eu destaco isso? A primeira coisa é ser bom naquilo que você faz, né? E aí pega essa potencialização ali de habilidades. Então a sua empresa ela se destaca já por ter alguma coisa de bom. Então potencialize isso, encontre-se através disso, né? Encontre-se através das suas melhores características. Pense aí no seguinte: nós somos muito bons no relacionamento com o cliente, nós temos um excelente relacionamento, construímos isso ao longo do tempo. Então, esse é o diferencial da empresa. O cliente opta por nós, mesmo a gente tendo um preço que não é o melhor. Mas aqui nós temos menos burocracia para atender o pedido desse cliente, um eventual problema e tal. A gente costuma sempre trazer a solução de maneira mais rápida e mais prática do que o nosso concorrente. Então, esse é o seu posicionamento, encontre-se através dele. E o faça-se ser visto, que eu costumo dizer, é o seguinte: mostre para o mundo isso que você faz. Porque o que vai acontecer? Vão me copiar. Não tem problema que te copiem, mas todos vão saber que é assim, que foi uma cópia do que você faz. Porque o seu cliente já sente isso, mas quem não é seu cliente pode vir a ser seu cliente devido a conhecer esse seu processo, que só quem é seu cliente que conhece. Então procure mostrar aquilo que você está fazendo. Eu, ao longo desse período todo, eu sempre fiz a seguinte promoção pessoal, né? Eu sempre fiz questão de fazer esse tipo de trabalho, de mostrar esse tipo de trabalho e, acima de tudo, de compartilhar esse tipo de trabalho. Então, eu não tenho o menor problema em ensinar aquilo que eu estava fazendo. Não, eu faço assim, faço assado, a gente aqui pega isso, pega aquilo. Não tem problema algum nisso. Inclusive, é um caso curioso. Teve uma situação dessa em que a gente tinha uns sistemas já dentro da empresa que rodavam em paralelo, né? E entrou uma consultoria. A diretoria da empresa me pediu, me chamou, éramos 2 gerentes na área de TI, nos chamaram e olha, tá vindo essa consultoria, preciso que vocês passem tudo para eles e tal. E a gente, passar tudo? Tudo que eles pedirem pode passar. Falei, tá. E aí, os caras sentaram com a gente, pegaram algumas dicas e tal, de funcionamento da empresa e tudo mais, e pediram também alguns scripts que a gente usava para extração de dados. Eu olhei para esse meu par, né, de gerência ali, e a gente trocou uns olhares e fiz assim, e no final das contas passei porque a empresa tinha pedido que a gente passasse, e gerou uma situação engraçada, porque no final das contas eles pegaram aquilo ali. A gente já usava aquele script e numa função bem específica, se eu não me engano era dentro do faturamento, a gente mostrava a quantidade de pedidos que estava chegando com a quantidade de pedidos que já tinha processado, alguma coisa assim. Nesses 1000 e poucos pedidos por dia, a gente tinha que trabalhar com um pouquinho de projeção. Então a gente mostrava essas quantidades. E os caras pegaram o meu script e eu não sei se eles interpretaram errado e tal. Eu sei que eles fizeram as telas bonitas e tal, usando o meu script. E uma informação lá, eles devem ter interpretado errado e colocaram ela de forma com que os dados que chegavam ali, eles diziam que era uma coisa e que não era. Um dia, eu não tinha muito costume de ir a todos os setores, mas fui ao faturamento e chegando lá, me deparei com aquele painel bacana que os caras fizeram e olhei e aquela informação me saltou aos olhos. Eu falei, ué, não lembro de
ter essa informação disponível. E era informação que até então, do formato que a gente trabalhava, ela era impossível de ser extraída. Mas enfim, quando eu vi que ela estava informando uma situação errada, o rapaz de faturamento até me questionou, falou, cara, o cara botaram isso ali e aquilo ali não é verdade, tá vindo assim, assim, assado. Eu falei, cara, não tem a ver com a gente aí. Eu sei que aquilo ali tá errado, consigo te dizer o que tá errado ali. Ele tá olhando para isso quando deveria olhar para aquilo e tá te passando a informação errada. Pois é, o patrão veio aí e brigou. Eu falei, pois é, então pede o patrão para que ele explique de onde ele tirou aquilo lá, e aí ele não vai saber. Então é basicamente isso, não tem problema que o cara te copie, que faça, mas o cara não vai ter profundidade, ele não vai conseguir andar, ele não vai conseguir ser você, ele não vai conseguir ter os seus processos. Então, se você é um cara que tem essa evolução, não tem problema algum, você evolua, você melhore as suas habilidades, né? E não tem problema, compartilhe principalmente entre a equipe, principalmente entre a sua equipe. Quanto mais pessoas vocês tiverem sabendo fazer qualquer operação que antes era só o fulano que fazia, eu bato muito nisso também. Não é correto que você tenha uma empresa que preciso disso, pede ao Landerson. Não, bate a porta do setor responsável por isso, que lá vai ter a pessoa indicada para fazer isso. Na verdade, lá vai estar cheio de pessoas indicadas para fazer isso, porque todos lá deveriam saber. Óbvio, você tem uma situação de hierarquia, óbvio, você tem situação de permissões de acesso a nível de informação, não tem problema em relação a isso. Mas procure evitar usar termos nominal. Fulano é quem resolve isso. Não, não. A minha empresa resolve isso. O setor X da minha empresa resolve isso. Então é um ponto aí também que eu gosto bastante de frisar, e que a utilização da tecnologia nesse processo de compartilhamento ela é fundamental. Por que eu estou falando dessas coisas e de compartilhar informação? Porque na verdade já tem um monte de informação rolando aí, e quem não está vendo essas informações, quem não está compartilhando essas informações, está ficando para trás. Pense da seguinte situação, né? Pense aí nesse sofazão aí, que super aconchegante, que você está acomodado nesse sofá. Você precisa se desacomodar, precisa se mexer, tá? O que está acontecendo? Você está parado. Você está vendo aí que as empresas estão postando no Facebook, compartilhando informações no Facebook, no Instagram, mostrando fotos de produto, mostrando depoimento de cliente, mostrando vídeos de bastidores da empresa, mostrando unboxing, né, desembrulhando produtos e tal. O que isso quer dizer? É uma fase que a gente está chegando em que muito mais do que o comercial na TV, conta-se muito mais hoje a opinião de pessoas reais. Então, o que está acontecendo nesse processo? São situações do cotidiano que estão chamando a atenção dos consumidores. E o que você está fazendo? Você está fazendo isso? Minha empresa é pequena, não tem problema. Se a sua empresa é pequena, você pode compartilhar com todo mundo que te segue. E que esse compartilhamento vai se abrir. Não você não atende todo mundo na cidade, não tem problema. Compartilha essa informação, compartilha esse seu vídeo de promoção. Por quê? Vai começar a atingir novos pontos, vai te gerar novos clientes. Essa questão da acomodação, eu gosto muito de lembrar algumas empresas e que o mundo foi evoluindo e essas empresas eram empresas de ponta e de repente se extinguiram, tá? Vamos lembrar aqui, ó, quem é que mexia muito com a parte de filme, revelação fotográfica? Kodak, né? E beirou a extinção, não sei se está extinta, mas quase não se escuta falar. Você tem no ramo aí de aviação, quantas empresas que eram
Aqui no Brasil, por exemplo, a Varig, né, pô, tomava conta e sumiu. Então é o processo de evolução que você tem que acompanhar, e a tecnologia hoje ela encabeça esse processo de evolução. Voltando aqui ao ramo que eu conheço, né, que é o ramo de distribuição de medicamento, uma das empresas que eu trabalhei foi a Atos Pharma. A Atos Pharma, ela tinha, na época que eu trabalhei, foi na época, logo assim, que houve a fusão das duas empresas para formarem a Atos, ela tinha basicamente um tratado de Tordesilhas ali no mapa do Brasil, né? Eram 13 estados de norte a sul com participação da empresa, e eu saí de lá em 2005, final de 2004, 2005, e em pouco tempo a empresa sumiu. Como é que some a empresa? A segunda maior distribuidora de medicamentos do Brasil, ela simplesmente evaporou. Ela foi e a pergunta é: e aí, o que aconteceu com aqueles clientes? O mercado absorve. O cliente tem que continuar comprando. Então, se ele não comprar de você, ele vai comprar de outro. Então, é esse tipo de análise que às vezes você tem que fazer. Esse processo de acomodação que você vive, às vezes, ele precisa mudar e mudar rápido. Hoje, o mundo é de quem toma as decisões mais rápidas. Então, é isso que você precisa pensar. Precisa decidir rápido. Se errar, corrigir mais rápido ainda. Então, mantenha-se em movimento. Esse processo, a velocidade é fundamental. Essa sua adaptação ao mundo moderno, a velocidade é fundamental. Tá? Não adianta ficar pensando aí que não vai ser interferido aí pelas publicações de Facebook, do que quer que seja, né? De qual seja a rede social. Talvez venha uma nova rede aí que venha a abranger ainda mais, né? Mas você tem hoje o Facebook, tem o Instagram, que estão com um movimento muito forte nessa parte, principalmente comercial, né? Uma parte de engajamento de público muito grande. Então fica aí como dica, movimente-se principalmente nessa direção. Tá? Óbvio, é um processo que ele tem uma unicidade total, né? Então eu botei aí esse slide da impressão digital para dizer que só você entende da sua empresa. Por mais que eu te dê aqui 1 milhão de dicas, o que você vai conseguir fazer é uma adaptação dessas coisas que eu estou passando para você à sua realidade. Então, dá para fazer publicação no Facebook? Dá, mas não dá para fazer uma publicação, como é que eu vou dizer, com produção, com isso, com aquilo. Não, também não precisa. As publicações, quanto mais realistas elas forem, mais impacto ela tem em quem está te assistindo, tá? Porque ele percebe a realidade daquilo que você está falando, ok? Então, entro aqui agora num outro processo que é o que eu me apaixonei, que é esse de pequenas soluções, né? Por maior que seja o seu problema, você vai resolver esse problema com pequenos passos, com pequenas porções. Então, sempre resolva o pequeno, uma de cada vez, que aí você vai conseguir atingir a solução de um todo, tá? Esse processo de mudança, de acomodação, quando você vence ele, você tem aí alguns fatores que são determinantes, né, para que você consiga atingir essa sua evolução. Dentre esses fatores, eu gosto de sinalizar que a determinação, né, é fundamental. Todo mundo sabe o quanto é difícil empreender no Brasil. Na verdade, não é todo mundo que sabe, né? Perdão. Mas quem tentou sabe o quanto é difícil empreender no Brasil. Eu hoje sei e dou maior valor a todos mesmo. Todas as pessoas com que eu já trabalhei, que abriram uma empresa. O nível de apurrinhação é bem maior, né? Sem contar os níveis de tributos e tudo mais. Mas, acima de tudo, o quanto é gratificante você atingir aquilo que você está mirando. E volto a frisar, hoje não tem para onde correr. Na verdade, sempre foi assim. A tecnologia é quem vai marcar o seu lugar na história. Foi assim com todas as revoluções até hoje. Obviamente, a tecnologia hoje ela está muito mais presente no cotidiano de qualquer pessoa do que sempre teve. Então, hoje,
você está competindo não somente com empresas do mesmo porte ou maior do que o seu. Talvez você está competindo com alguém que está numa garagem, que está em casa, né? Que nem sequer tem um ponto físico, porque esse cara está vendendo pela internet, ele está fazendo 1 milhão de vendas pela internet e você ainda não chegou na internet. Então, esse tipo de análise que você precisa ter. Às vezes você está restrito a uma visão que já não te convém mais. Não é mais só isso que você está vendo que está acontecendo. Tem muita coisa que você não está vendo e está acontecendo. Então, nesse processo de muita coisa que está vendo e você não percebe, de o cliente continua comprando onde você não está, né? E se você sair, ele vai comprar de outro onde você está. Se você sair, ele vai comprar de outro. E onde você não está, ele está comprando de outro já. Então você precisa estar presente. Vou citar aqui um exemplo também ocorrido nesses meus projetos. Foi a implantação de EDIs, né? EDIs, não sei qual o termo que você venha a conhecer, mas são sistemas que fazem a comunicação através de arquivos, né? Então, por exemplo, eu cheguei a citar aqui operações logísticas. A indústria manda, a farmácia manda um arquivo para a indústria, que manda para a distribuidora que a farmácia escolheu o pedido dessa farmácia, e aí o processo transcorre de separação, entrega e futuramente faturamento. Mas é um processo que, se a sua empresa, né, no caso, nesse ramo, não faz parte, ele continua existindo. E você simplesmente não é uma das opções que vai ser uma opção de compra. Nessa empresa que eu trabalhei, isso acontecia. Eles não tinham nenhuma integração com essas ferramentas. E simplesmente o fato da gente ter implantado, a gente tirou o faturamento da casa de 4 milhões e levou para a casa de 20 milhões. Então, assim, isso, faturamento mensal, né? Eu cheguei, era 4 milhões, a gente, óbvio, teve sequências de venda, tudo mais, mas enfim, você tem novos canais de venda sendo implantados, talvez com a mesma força que você já tinha, mesma força de venda presente, né, força física, mas não é o caso lá. A gente também teve uma dobra na mão de obra específica de venda, mas o apoio tecnológico que a gente investiu ali foi muito grande. Outro caso engraçado, precisamos comprar na época iPads, né? E iPad era uma novidade. E eu lembro que eu entrei nos sites, se eu não me engano foi o Submarino, e vimos lá, ó, limite de compra 10 unidades. Eu falei, pô, a gente precisa de 100 para tal dia, não vai dar tempo comprar de 10 em 10. Era o melhor preço, então peguei o telefone, ligamos, e a menina nos atendeu. Olha, senhor, realmente eu só consigo passar 100. Eu falei, filha, nós precisamos de... Ela me disse, só consigo passar 10. Eu falei, filha, nós precisamos de 100 para dia tal. Com quem que a gente fala? E aí nós tivemos que escalar lá e conseguimos falar com o gerente, né? Ou seja, nós ligamos num site de comércio eletrônico, e se o cara não se prepara para nos atender também, ele perdia essa venda. Então, naquele momento, nós compramos 100 iPads, foram mais de 130 mil reais aquela compra. Isso que? Investimento para que a empresa tivesse iPads como catálogos eletrônicos, né? Para que o cliente pudesse olhar o produto no iPad, ao invés de ficar levando o catálogo de papel. Naquele momento, nenhuma empresa fazia isso, e era no ramo, né? E era uma coisa que a gente já via que era possível fazer em outros ramos e tal. Então, olhar à sua volta tudo que a tecnologia está trazendo e tentar trazer para o seu negócio, tentar adaptar para você. Então, acho que a ideia central dessa nossa conversa era essa. Não era para ser uma palestra, era para ser realmente uma conversa, embora eu esteja aqui do lado de cá usando um microfone e tudo mais, mas a ideia era que fosse algo bem informal, que a gente conseguisse trocar uma ideia sobre a minha experiência, tentar passar um pouco do que eu já vi e vivi para vocês. Eu costumo dizer que isso é o que mantém a chama acesa, né? E particularmente é uma das coisas que faz o meu coração bater
bater mais forte essa possibilidade de compartilhar conhecimentos, tá? Então fica aí o meu agradecimento mais uma vez a DNA pelo convite, o agradecimento a vocês que dedicaram parte do seu tempo a assistir esse vídeo, né, essa apresentação. Meus contatos vão entrar aqui logo após a finalização das minhas falas. Estou à disposição, qualquer troca de ideia, e-mail, então fiquem à vontade. Um ótimo evento para vocês e até uma próxima oportunidade. Valeu, pessoal!